Relato 1. Nunca desafie a religião. Boa noite a todos os ouvintes. Gostaria de compartilhar com vocês algo extremamente pavoroso que ocorreu comigo há alguns anos atrás. Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos e já vi de tudo pelas estradas do Brasil. Mas nada mesmo se compara ao que vou relatar agora. Eu estava passando por um dos piores momentos da minha vida. Meu casamento tinha acabado, meu filho quase não falava mais comigo, as dívidas se acumulavam e parecia que cada viagem era um peso que me afundava ainda mais. Eu estava cansado, com a cabeça cheia e com uma raiva que não cabia dentro do peito. Naquela noite, peguei a estrada rumo ao interior para entregar uma carga de grãos. Era por volta das 2 da manhã, um silêncio pesado no asfalto, com o rádio desligado e só o som do motor me fazendo companhia. A solidão da estrada parecia refletir exatamente o que eu estava sentindo. Foi quando cheguei a uma encruzilhada. O farol do caminhão iluminou algo que me fez estranhar de imediato. Dezenas de velas acesas no chão, formando símbolos que eu não entendia. E ao redor delas, umas 8 pessoas. Todas vestidas de vermelho, imóveis, me olhando. Naquele estado de espírito, aquilo foi como gasolina no fogo. Eu já estava de saco cheio da vida e ver aquele grupo no meio da estrada me irritou profundamente. Comecei a reduzir a marcha, buzinei forte, acendi o farol alto e gritei palavrões, xingando cada um deles, como se fossem culpados por tudo que estava me destruindo por dentro. Mas eles não se moveram. Ficaram ali, parados, imóveis, apenas me observando em silêncio. Aquela indiferença me deu ainda mais raiva. Continuei buzinando, acelerando o motor, levantando fumaça, como se pudesse apagar aquelas velas com a força do meu desprezo. De repente, um deles ergueu a mão. O gesto foi lento, quase teatral, e por um instante eu tive a impressão de ver algo brilhar nos olhos dele, como se fossem 2 brasas escondidas na escuridão. Meu corpo inteiro gelou, mas minha boca ainda insistia em xingar. Sem mais paciência, engatei a marcha e segui viagem, rindo sozinho, achando que tinha acabado com a palhaçada deles. A estrada me engoliu, a escuridão voltou a reinar. E por alguns minutos eu até senti um alívio, como se tivesse descarregado minha fúria. Mas logo veio a sensação estranha. Primeiro, como se alguém me observasse. Olhei pelo retrovisor e tive a impressão de ver vultos na beira da estrada, correndo entre as árvores. Pensei que era cansaço, mas a sensação só aumentava. Tentei acelerar, mas o caminhão estava muito carregado. A marcha não rendia, o motor parecia forçado. O velocímetro mal passava de 70 km/h e mesmo assim o peso da carga fazia o caminhão balançar na pista. Foi quando ouvi o primeiro som. Parecia algo correndo na mata, acompanhando a lateral do veículo. Um estalo de galhos quebrando, pesado, como se fosse uma criatura grande demais para estar se movendo naquela velocidade. Olhei pelo retrovisor e quase perdi o controle. Vi claramente um vulto se movendo ao lado da carroceria. Era alto, muito mais alto do que qualquer pessoa. Os olhos brilhavam em um tom amarelado, como brasas prestes a se apagar. De repente, um baque ecoou na lataria. Algo tinha batido contra o lado direito do caminhão, como se estivesse testando a resistência do metal. O veículo sacudiu e eu apertei o volante até meus dedos ficarem dormentes. O barulho aumentava. Passos na terra, grunhidos graves, respirações arfantes. Era como se uma matilha de feras invisíveis estivesse correndo comigo. E quanto mais eu acelerava, mais perto pareciam estar. Comecei a pisar fundo, mas o caminhão reclamava. O motor esquentava, o painel piscava alertas. E no meio disso, ouvi algo impossível, uma risada. Uma gargalhada rouca ecoando do escuro da mata. Os vultos começaram a se mostrar mais. Formas distorcidas, metade sombra, metade carne. Alguns corriam de 4 patas, outros em pé, mas nenhum deles tinha feição humana.
Pareciam borrões vivos que se alimentavam do medo. De repente, um deles cruzou a estrada atrás do caminhão. O farol refletiu por um instante a silhueta magra, com braços compridos demais para o corpo. Ele correu tão rápido que parecia flutuar, desaparecendo outra vez na mata. Meus ouvidos começaram a zunir. Os grunhidos ficaram mais graves, quase como vozes tentando formar palavras. Era como se falassem uma língua antiga, sussurrando ordens de caça, me empurrando cada vez mais fundo no pânico. 30 minutos se passaram nesse inferno. Quando achei que não podia piorar, vi algo parado no meio da estrada, a uns 300 metros à frente. No começo, achei que fosse apenas mais um vulto, mas conforme me aproximei, percebi a figura com clareza. Era um bode, mas não um bode comum. Ele estava de pé em duas patas, ereto como um homem. Os cascos batiam no asfalto, firmes, imóveis. A pele brilhava, encharcada em um líquido viscoso que pingava e formava poças escuras. O cheiro foi o pior de tudo. Invadiu a cabine do caminhão de repente, um fedor insuportável de sangue podre, enxofre e carne apodrecida. Quase vomitei ali mesmo, lutando para não perder o controle. O rosto do bode parecia sorrir, mas não era expressão de animal. A boca se abriu devagar e, em vez de balido, saiu uma voz grave, impossível. Palavras em uma língua que eu não conhecia, mas que entravam nos meus ossos como facas. As velas da encruzilhada voltaram à minha mente. Era como se aquela criatura tivesse saído diretamente daquele ritual interrompido. O som aumentava, ecoando dentro da minha cabeça, me fazendo sentir como se fosse explodir por dentro. Tentei acelerar, decidi atropelá-lo, mas o caminhão simplesmente morreu. O motor apagou, o painel escureceu, as luzes se foram. Tudo que restou foi a escuridão e os olhos vermelhos, fixos em mim como brasas ardentes. A voz ficou ainda mais alta, como se estivesse dentro da minha mente. Os vidros vibravam, o ar ficou denso, pesado, difícil de respirar. A criatura começou a dar passos lentos na minha direção, cada um soando como um trovão abafado. Comecei a orar. Tudo que vinha na minha cabeça eu falava em voz alta, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, mas nada surtia efeito. Era como se minhas palavras fossem apenas vento inútil diante daquela presença. Foi então que, sem pensar, comecei a pedir perdão. Perdão por ter xingado aquelas pessoas na encruzilhada. Perdão por ter atrapalhado o ritual delas. Perdão por ter descontado minha raiva em quem não tinha culpa nenhuma. Naquele momento a criatura parou. Os olhos continuavam vermelhos, fixos em mim, mas ela não deu mais nenhum passo. Ficou ali, respirando pesado, até que seu corpo começou a se desfazer em fumaça escura. Em poucos segundos, não havia mais nada na estrada. Apenas o silêncio e o cheiro horrível impregnado no ar. De repente, o caminhão deu um tranco e voltou a funcionar sozinho. O painel acendeu, o motor roncou e o farol iluminou o vazio à frente. Segui viagem sem olhar para trás. As mãos tremiam tanto que mal consegui engatar a marcha. Naquele dia, eu aprendi a lição mais amarga da minha vida. Nunca zombar da fé ou da religião de ninguém. Desde então, toda vez que passo por uma encruzilhada e vejo uma vela, eu abaixo a cabeça em respeito e sigo meu caminho em silêncio. A lembrança do bode de pé na estrada nunca mais saiu da minha mente e eu sei que nunca vai sair. Algo que vi na estrada e nunca vou esquecer. Boa noite, pessoal. Nunca fui de escrever nada aqui, mas hoje preciso desabafar. O que passei nessa última viagem mexeu comigo de um jeito que nem sei se vou dormir em paz de novo. Eu sou caminhoneiro, vida inteira na boleia. Nessa semana estava transportando uma carga de café, descendo para o interior. Era final de tarde, quase anoitecendo, estrada deserta, só mata dos dois lados. O GPS marcava que logo eu chegaria numa ponte antiga, que já conhecia de passagem. Essa ponte, quem já passou por lá sabe, estreita, feita de madeira velha, rangendo a cada caminhão que passa.
Mas o que me deixou encucado foi o som diferente que ouvi. Os estalos eram mais altos que o normal, como se algo pesado estivesse lá. Parei o caminhão antes de subir. Desci com a lanterna, fui até a beira da ponte. Olhei o rio embaixo, raso, tranquilo, sem correnteza. Nada que justificasse os estalos tão fortes. Foi aí que meu sangue gelou. No meio da ponte tinha algo, uma criatura que jamais vou esquecer. 3 metros de altura, braços enormes, mãos que arrastavam no chão com garras brilhando. Cada passo dela fazia a madeira estalar como se fosse quebrar. O som era seco, alto, estourando na noite silenciosa. O bicho parecia pesado demais, e ele simplesmente estava ali, atravessando como se a ponte fosse dele. Não pensei 2 vezes. Corri de volta para o caminhão. Subi, bati a porta, travei, me joguei no banco. O coração parecia querer pular para fora do peito. Só conseguia rezar, pedir para aquilo, nem perceber que eu existia. Os passos continuaram cada vez mais perto. O chão tremia sob a madeira. Eu podia ouvir as garras arranhando as tábuas. E então, o som passou bem ao lado da boleia. Eu prendi a respiração. Achei que ele fosse abrir a porta, arrancar tudo fora. Mas não. O monstro simplesmente passou, como se eu fosse invisível. Deitado no banco, ainda rezava. Mas então ouvi um som diferente. As garras rasparam a lateral do caminhão. Um arranhar metálico, lento, como se ele estivesse marcando território. A carroceria inteira tremeu sob aquele toque pesado. Meu sangue gelou. Se ele quisesse, bastava um movimento para abrir a cabine como uma lata. Pensei em ligar o motor, mas tive medo do barulho chamar sua atenção. O silêncio virou meu único escudo. O barulho foi se afastando. Com muito medo, olhei pelo retrovisor. Vi aquela coisa desaparecer na mata fechada, sumindo como uma sombra entre as árvores. Silêncio. Só meu coração descompassado dentro da cabine. Fiquei ali parado um tempo, sem saber o que fazer. Mas a ideia de passar a noite naquele lugar deserto era impossível. Preferi arriscar a ponte, mesmo tremendo inteiro. Engatei a marcha e avancei devagar. A ponte rangia alto, cada tábua parecia prestes a ceder. Minha carga de café fazia o peso piorar. Foi quando ouvi de novo os estalos vindo de trás. O monstro estava voltando. Não tive tempo para pensar. Pisei fundo no acelerador. As tábuas gritavam sob o peso, quase se despedaçando. No retrovisor, vi a sombra enorme surgindo na cabeceira da ponte. Ele corria. Sim, corria atrás do caminhão, com passos que faziam a estrutura vibrar. As garras batiam nas madeiras como martelos. Eu só conseguia rezar para que a ponte não desabasse comigo em cima. Quando o asfalto firme apareceu à frente, quase chorei de alívio. O caminhão pulou no fim da ponte e continuei acelerando. Atrás, os estalos pararam. Olhei rápido pelo retrovisor. Ele havia parado no limite da ponte, apenas me observando. Mesmo distante, consegui ver os olhos. Brilhavam num tom amarelado, fixos em mim. A criatura não atravessou, mas ficou ali, parado, como se marcasse território e me deixasse ir só por escolha própria. Do outro lado da estrada, o alívio não durou. Logo vi manchas de sangue espalhadas na beira do asfalto. Desci outra vez, contra todo instinto. A lanterna iluminou um cenário que me arrepiou inteiro. O chão estava revolvido, cheio de marcas como de luta, e lá estava uma onça, ainda respirando fraco. Ferida, arranhada, quase despedaçada. Um animal que normalmente seria o predador ali. Estava destroçado como presa fácil. A onça tinha cortes fundos, marcas de garras enormes. O sangue escorria e se misturava na terra. Olhos arregalados de dor e terror. Parecia ter visto algo pior do que a própria morte. Naquele instante percebi. O que vi na ponte não era só um bicho qualquer. Era caçador de caçadores. Algo que nem deveria existir. Voltei correndo para o caminhão, engatei e segui viagem sem olhar para trás. As mãos suadas mal seguravam o volante. A estrada parecia não ter fim. Cada sombra no retrovisor parecia se mover. Desde então, não consigo dormir direito.
O som da ponte estalando ainda ecoa nos meus ouvidos. A visão daquela criatura me persegue nos sonhos. E a onça, o jeito que ela foi deixada. Escrevo isso aqui porque não sei mais onde dividir esse peso. Não sei se aquilo me deixou passar por escolha, ou eu apenas não fui um alvo tão interessante para ele. Só espero nunca mais ver nada parecido com aquilo, pois meu coração não aguentaria. Relato 3. Algo me aterrorizou profundamente na estrada. Companheiros, quero relatar algo que aconteceu comigo. O que vivi naquela madrugada mudou minha vida. Tenho 40 anos de estrada. Já dirigi em neblina fechada. Já encarei serra com freio queimado. Mas nada me preparou para o que aconteceu na encruzilhada esquecida. Um lugar onde dizem que as almas se perdem. Era por volta das 2 da manhã. Céu sem lua, sem estrelas. Um breu total. O rádio só chiava. O farol iluminava poucos metros. E o silêncio da mata fazia cada ruído parecer ameaça. Os antigos sempre falavam desse trecho. Histórias de caminhões sumidos, vultos no acostamento, pactos na beira da estrada. Eu ria, chamava de lenda, até ver com meus próprios olhos. Na encruzilhada vi algo. Uma figura parada bem no centro, como se me esperasse. Alta, magra, coberta por roupas pretas que se moviam sem vento. Era como um corte na realidade. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Até os grilos se calaram. O mundo entrou em suspensão. Era como se o tempo tivesse parado. E eu sabia que não era coisa deste mundo. Pisei no freio e parei. Joguei o farol alto, mas a luz parecia sumir ao tocar nele. Era sombra absorvendo claridade. Peguei a lanterna e, contra o instinto, desci. Apontei o facho direto. O ser recuou, se contorceu como se queimasse. Um som gutural ecoou, mistura de rugido e lamento. O chão vibrou sob meus pés. De repente, levantou uma pedra imensa. Com força sobre-humana, arremessou em minha direção. O pedregulho atingiu a porta do caminhão. O estrondo ecoou como explosão. A lataria amassou como papel. Eu me joguei no chão, coração disparado. A lanterna quase escapou da minha mão. O silêncio voltou, mas carregado de ameaça. Subi de volta para a boleia. Fechei a porta amassada com dificuldade. As mãos tremiam tanto que mal consegui girar a chave. Mas o ser ainda estava lá, imóvel, me olhando. Seus olhos eram poços escuros. Não havia luz, não havia vida. Mas mesmo assim, eu sentia o peso de estar sendo julgado. Como se minha alma estivesse exposta. Engatei e acelerei. Mas parecia que a estrada não andava. O ser continuava no mesmo ponto e, mesmo distante, ainda o sentia perto. Era como correr em pesadelo. Um som metálico surgiu na lateral. Arranhados longos, profundos, como garras no aço. Olhei pelo espelho, nada. Mas o som acompanhava cada metro percorrido. Acelerei mais. O motor rugia. A cabine tremia. Mas o arranhar persistia, como se a coisa estivesse presa ao caminhão. Um som que entrava nos ossos. O cheiro veio em seguida. Enxofre, metal queimado, sangue velho. Encheu a boleia sufocante. Meus olhos lacrimejavam, quase não via a estrada. Olhei pelo retrovisor. Atrás, correndo, vinha a criatura. Braços longos, garras batendo no asfalto, cada passo tremendo o chão. Era impossível, mas ela ganhava velocidade. Mantive o pé cravado no acelerador. O velocímetro subia, mas não adiantava. A sombra me acompanhava. Era como se a estrada fosse dela. O rádio ligou sozinho. Chiado, vozes distorcidas, orações ao contrário. As palavras me gelaram o sangue. Era como se o próprio caminhão tivesse sido possuído. Então veio o silêncio. Olhei atrás, vazio. Nenhuma sombra, nenhum som. Mas o alívio não durou. Um peso surgiu sobre o teto. O metal gemeu, afundando levemente. Algo caminhava em cima da boleia. Cada passo fazia meu coração saltar. Desesperei. Joguei o caminhão numa curva fechada. Quase capotei. Mas vi a sombra saltar para a mata, desaparecendo por segundos. Mas a estrada parecia se repetir.
Mesmas árvores, mesmos buracos, mesma curva. Era como um círculo sem saída. Um labirinto que me prendia. Bati no volante, gritei, implorei por ajuda. Fechei os olhos por segundos. Quando abri, a criatura estava parada no meio da pista outra vez. A mesma encruzilhada, como se nunca tivesse saído. A raiva tomou conta. Peguei a lanterna e apontei direto. O ser recuou, gritou alto, pedras vibraram no chão. Outra foi lançada, desta vez contra o para-brisa. O vidro trincou inteiro, mas não quebrou. Me curvei, esperando o golpe final. Quando ergui os olhos, não havia nada. A estrada estava vazia, mas o ar seguia pesado. Seguia em frente, mas cada quilômetro parecia eterno. O rádio ligava e desligava sozinho. Som de passos dentro da carreta, como se algo caminhava com a carga. Eu sabia que não estava só. Olhei pelo espelho interno. Juro que vi uma silhueta dentro da cabine comigo, alta, encostada no banco de trás, imóvel. Quando virei, não havia nada. Meu corpo inteiro suava frio. Cada respiração era uma luta. A estrada se estendia, mas não chegava a lugar algum. Era como se estivesse rodando dentro de um pesadelo. De repente, luzes no horizonte. Uma cidade, pensei. Acelerei, lágrimas escorrendo de alívio. Mas quando cheguei mais perto, era só a encruzilhada de novo. Ali entendi. Não era a estrada que rodava. Era eu que estava preso no território dele. Um jogo cruel onde a saída não existia e minha alma era o prêmio. Desliguei o motor. Fechei os olhos, segurei o volante como se fosse meu último gesto. Rezei tudo o que sabia. Pedi perdão por tudo que já tinha feito. O silêncio era absoluto. Um baque forte na cabine. O caminhão inteiro sacudiu. Abri os olhos e vi o para-brisa estourar em 1000 pedaços. Vidros caíram sobre mim. No lugar da frente, a criatura me olhava. Tão perto que senti o hálito podre. Não piscava, não respirava. Era apenas escuridão em forma de gente. Peguei a lanterna caída com mãos trêmulas. Apontei para ele. Um rugido sacudiu tudo. E de repente a figura se dissolveu no ar. O mundo voltou. Sons da mata, vento nas árvores, cheiro de terra molhada. Olhei ao redor. Eu estava fora da encruzilhada. Atrás, só a estrada vazia. Dirigi sem parar até ver luzes de cidade. Estacionei num posto, desci tremendo. A porta amassada, o vidro destruído. As marcas eram reais. Não foi sonho. Os frentistas perguntaram o que aconteceu. Não consegui explicar. Disse apenas que tinha batido em pedras. Mas no fundo, eu sabia. Até hoje carrego o medo daquela noite. O cheiro, os arranhados, o peso da presença. Sei que não era humano. Sei que aquilo não terminou. Evito aquela rota desde então. Mas quando passo por estradas desertas, sinto o mesmo frio, como se estivesse sendo observado, como se, em qualquer encruzilhada, ele pudesse voltar. Às vezes, acordo de madrugada com barulho metálico. Levanto e vejo arranhões novos na lataria, mesmo sem ter viajado. É como se tivesse me marcado. Já pensei em largar a boleia. Mas a estrada é minha vida. Só que agora cada viagem virou uma roleta. Nunca sei quando vou cruzar com ele de novo. Os antigos estavam certos. Existem lugares que não pertencem a nós. Encruzilhadas são portais. E eu cruzei por uma que deveria ter respeitado. Deixo esse relato para quem roda à noite. Se ouvirem falar da encruzilhada do silêncio, evitem. Não desafiem aquilo que guarda o lugar. Eu vi. E quase não voltei. Até hoje sinto o olhar dele. Às vezes no retrovisor, às vezes no escuro do quarto. A estrada nunca termina quando se cruza com algo assim. Não importa a religião que você siga. A fé é o único escudo. Naquela noite, não foi meu caminhão que me salvou. Foi a luz da lanterna e minhas orações. A cada relato que escuto de outros motoristas, sinto que não fui o único. Muitos evitam falar, mas os olhos denunciam. Todos nós já sentimos presenças na estrada. Eu apenas tive a infelicidade de encarar uma de frente. Escrevo isso para aliviar meu peito, mas também como aviso. A estrada guarda segredos que não cabem nos mapas.
e alguns deles não querem ser descobertos. Se algum dia cruzarem uma encruzilhada em noite sem lua, se o silêncio pesar mais que o motor, se sentirem que o ar parou, não parem. Continuem. Eu parei e quase perdi mais que a viagem, quase perdi a alma, quase fiquei preso para sempre naquele território maldito. Ainda ouço o barulho da pedra batendo no caminhão. Ainda sinto o tremor da cabine com o peso no teto. Essas lembranças não vão embora, são cicatrizes invisíveis. Alguns vão rir, chamar de invenção, mas não busco crédito aqui. Só preciso compartilhar para não carregar sozinho, porque o peso dessa lembrança é maior que qualquer carga. Talvez eu nunca saiba o que era. Demônio, espírito, guardião, só sei que era real e que não pertence a este mundo. Cada vez que cruzo uma bifurcação isolada, desligo o rádio, escuto o silêncio. Se nada acontece, sigo em frente. Mas o medo nunca vai embora. A estrada ensina a respeitar o invisível, e eu aprendi da pior forma. Nunca mais subestimei as histórias dos mais velhos. Cada palavra deles agora faz sentido. Já ouvi dizer que quem encara essas entidades nunca sai ileso. Ou morre na estrada, ou leva a marca para o resto da vida. Eu sobrevivi, mas sei que carrego algo comigo. Seja como for, sigo rodando. É minha vida, meu sustento. Mas agora, a cada curva, sinto a sombra perto, esperando pela próxima encruzilhada. Deixo aqui minha última palavra. Não é a escuridão que assusta, é o que se esconde dentro dela. E naquela noite eu vi. Espero que ninguém mais passe pelo que passei. Mas se acontecer, lembrem-se, a luz é a única arma. E talvez a única chance de escapar. Fim do relato. Que Deus proteja cada caminhoneiro na estrada, porque existem trechos que não foram feitos para homens atravessarem, e eu estive em um deles. E aí, amantes do terror, o que acharam destes 3 relatos de experiências terríveis envolvendo caminhoneiros? Caso tenha gostado, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal Área do Medo, lembrando que aqui temos relatos diários para vocês.